juntei 100 mil reais em 2 anos e temos aqui, trabalhando em supermercado, escala 6 por 1, mineirinho investidor, e realmente tem vídeo onde ele mostra a sua rotina, ele trabalha de fato, trabalhava no caso, na época que juntou os 100 mil, em supermercado, e tá aí, rasgando o saco de cebola e repondo o estoque. É. Como que ele fez esse feito? Que pra juntar 100 mil trabalhando no supermercado, em um cargo que ele vai dizer aqui que não é o mais top, que é gerente. Não. Caiu gerente às vezes 6 por 1, mas é gerente. É peão. Vamos ver aqui o que aconteceu com o Mineirinho. E nossa equipe separou os melhores momentos, porque é meia hora de vídeo. É, porque o homem fala mesmo. Inclusive, um abraço pro Mineirinho, que já foi lá 2 vezes no Gêmeos Podcast. Agora, saiu da cidade grande, foi morar lá na roça ainda. Será que foi por conta dos 100 mil que ele se mudou pra roça? Vamos ver. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu consegui juntar os meus primeiros 100 mil reais em apenas 2 anos. Na verdade, um pouco menos do que isso aí, tá bom? Em 2 anos? 24 meses, calma lá. Não vou levar em conta a rentabilidade aqui, somente do bruto. É. Vamos do bruto. Se ele conseguiu 100 mil... Vou ainda botar 2 anos, que ele falou que é até menos, né? Mais 2 anos. Dividido meses. por 24 meses, o aporte tem que ser pelo menos 4 mil no mês. Pelo menos não, porque vão ter os juros, né? Mas tem que ser próximo disso. É. Não dá pra fugir muito disso Não. aqui, a não ser que ele fez um investimento que deu um retorno absurdo. Sim. É que foi menos que isso, mas essa é a base. Detalhe, trabalhando em um supermercado escala 6 por 1. E eu sei que tem muita gente que ou não vai acreditar, ou então vai pensar assim, então o cara tinha um cargo de gerente, né? Tava ganhando bem, por isso conseguia juntar muito dinheiro e tal. Não, pessoal, eu trabalhava como promotor de vendas, que é basicamente um repositor, tá? A diferença é que o promotor de vendas, ele não é funcionário do supermercado, ele é terceirizado, mas faz a mesma função do que um repositor de supermercado, tá bom? Sim, eu consegui essa façanha, tá? E para quem não acredita, tem toda a minha trajetória aqui nesse canal, tá? E o Mineirinho, assim como nós, é bacana que ele tem a trajetória dele gravada. Sim. Nós mesmos, desde 2016, tem vídeo nosso no YouTube aqui. E do Mineirinho tem também. Na época que eu morava numa favela, lá em São Paulo, no Jardim Peri, depois eu me mudei, enfim, tá? Aconteceu bastante coisa nesse período aí, tá bom? Mas no final eu consegui essa façanha, tá bom, galera? 100 mil reais em menos de 2 anos. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre mim aqui, tá bom, galera? Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, tá? Olha só, eu vim de uma família miserável, como muitos brasileiros aí, tá? E quando eu digo miserável, é abaixo da linha da pobreza. Teve uma época bem obscura que eu, meus 3 irmãos, junto com a minha mãe, né? A gente não tinha onde morar, quase não tinha o que comer. A gente morava em um lugar cedido pela prefeitura aqui, tá? Que era uma construção inacabada. Era um lugar que tinha 7 cômodos, quartos pequenos, tá? 3x4. Cada um desses cômodos morava uma família. Então, não é exclusividade da minha família, tá? Tinha outras pessoas em situações até piores do que a nossa, beleza? Já chegou no fim do mês que não tinha praticamente nada para comer. Tinha angu. Tá? E quando eu falo angu aqui, não é aqueles que o pessoal come no restaurante, não, tá? Aquela coisa chique. É fubá, água e sal. Ou isso, ou então dormia com fome. Naquela época, minha mãe não tinha condição de estar comprando coisa boa. Na verdade, minha mãe, galera, trabalhava de empregada doméstica, escala 6 por 1 para ganhar 1/3 de um salário mínimo. E os patrões, naquela época lá, ainda agiam como se fizessem um favor para ela. Caramba, e é complicado aí, né? Mas a questão é essa. O que salvava a gente era um programa do governo chamado Fome Zero. Eu acho que hoje não existe não, né? Incluiu tudo aí no Bolsa Família, enfim, tá? Mas antigamente, sim, tinha um negócio aí chamado Fome Zero, tá? Que dava 50 reais para as famílias carentes, né? E isso aí salvava pra caramba a gente aí, tá bom? Inclusive, quando a gente recebia o Fome Zero, era quando a minha família comia carne. A gente comprava um frango que tinha que durar aí uns 3, 4 dias. Também tinha um programa chamado Leite pela Vida, se não me falha a memória, tá? Que 2 vezes na semana o governo entregava ali uns 3 litros de leite, né? Também para as famílias necessitadas, também salvava a gente, né? Querendo ou não. Então, aos trancos e barrancos, a gente ia, né? Vivendo nossas vidas ali. De vez em quando a gente ia pescar e conseguia alguma coisinha para comer. Vez ou outra, tá? Mais raramente a gente também inventava de caçar, mas eu mesmo, nas vezes que eu fui, nunca peguei nada, só carrapato. Dá pra ver que o Mineirinho realmente veio de uma origem com uma dificuldade extrema mesmo. Exato. Miserável mesmo. Ele fala e parece, nossa, será que é mesmo? Aqui a gente já conhece a história do Mineirinho. Já nos contou lá no podcast. Mas é uma situação que só dele estar vivo hoje já é uma vitória também. Exato, e pelo fato de ele não ter consumido os nutrientes necessários na época que era criança, eu vejo que ele tem uma cognição e uma forma de se expressar aqui, de pensar até mesmo, porque a gente já conhece ele há mais tempo,
melhor do que muitas pessoas. É elevadíssima mesmo. Exato, que tem muita gente que, pelo fato de não comer os nutrientes suficientes na infância, quando chegam em uma idade mais avançada, adultos, não tem esse mesmo desempenho do mineirinho. Até a capacidade de aprendizado do mineirinho. Exato. E no fim de semana, né, às vezes também a gente ia pro matador da cidade, pegar a tripa de vaca, que o pessoal matava as vacas, né, jogava a barrigada fora, o estômago, e a gente ia lá, abria lá, pegava as tripas, né, o pessoal deixava e comia uma tripinha seca aí, tá? Que inclusive é muito bom, mas essa foi a realidade da minha família, tá? Isso foi mais ou menos em 2003 para 2004, então já tem mais de 20 anos, tá? Nessa época eu tava estudando a 4ª série, e quando eu passei pra 5ª série, eu comecei a trabalhar em uma marcenaria que tinha perto da minha... do lugar onde a gente morava. Eu estudava de manhã e à tarde ia trabalhar nessa marcenaria. Eu ganhava R$1 por dia de trabalho aí, tá bom, galera? Também escala 6x1, olha pra vocês verem aí, tá? Já sou acostumado a trabalhar em escala 6x1 desde os 10 anos de idade aí, eita lasqueirinho. Mas enfim, eu trabalhava na olaria, ok? Ganhava R$1 por dia, ou seja, R$5, né, de segunda a sexta, e no sábado, como eu ia de manhã e à tarde, eu ganhava R$2, ou seja, eu já ganhava R$7 por semana. Dessa grana, eu dava R$5 pra minha mãe e R$2 eu ia jogar videogame no fliperama da cidade, né, PlayStation 1, The King of Fighters, Metal Slug, enfim, tá? Quem é das antigas aí vai saber do que eu tô falando, mas é isso. O tempo foi passando e a gente, consequentemente, conseguiu nossa casinha, graças à prefeitura aqui da minha cidade, tá? Que ajudou pra caramba, praticamente construiu nossa casa aí, tá? A gente fazia um mutirão, galera, porque assim, a prefeitura nessa época, ela realmente estava construindo casa pro pessoal, né? E juntava ali o pessoal que tava sem casa, fazia um mutirão e ia ajudar os pedreiros que estavam lá construindo as casas, né? Pra adiantar logo de uma vez. Então, sempre que eu tinha um tempinho, eu também ia lá colocar as mãos na massa. E lá pra 2025, 2026, a gente já tava morando na nossa casinha, então... Calma, 2025, a gente... 2026? Acho que é 2005, 2006, né? 2005, 2006, 2025, 2026. Agora, o mineirinho já tinha voltado de São Paulo para a roça. Já melhorou bastante de vida aí, tá? Saiu da faixa de miserável pra pobre, pelo menos tinha um teto pra morar, certo? A gente não comia carne ainda, mas já tinha arroz, já tinha feijão todo dia, né? Já não faltava, então não dava pra reclamar, né? A vida tava melhorando bastante aí, beleza? E aí, no meu caso, eu fui crescendo, entrei na puberdade, virei adolescente e eu queria ter as minhas coisinhas, porque minha mãe não tinha condição de dar nada pra gente. Pra vocês terem noção, quando a gente morava de favor, né, na época que a gente vivia na miséria, a minha mãe, galera, ela comprava uma bermuda para cada um de nós, uma bermuda, um chinelo no começo do ano, e uma camiseta para ir para a escola. Porque a escola exigia, né, um uniforme, que na verdade era uma camisa, tinha que comprar, tá? Era o que ela podia fazer pra gente aí, tá bom? E a gente chegava depois da escola, lavava a camisa, deixava secar para no outro dia poder estar utilizando de novo aí, tá? A bermuda, a mesma coisa. Era uma bermuda aí para usar um ano inteiro. Tinha vezes que eu nem ganhava bermuda, né? Que ficava do irmão mais velho para mim. Do mais velho passava pro segundo mais velho, depois para mim. Esse era o nível da coisa aí, tá? Então, quando eu virei adolescente, eu comecei a trabalhar em uma olaria, fazendo blocos de forma manual. Para cada saco de cimento que a gente gastava, a gente ganhava R$6. Dava mais ou menos uns 50 blocos, tá? Era nessa faixa aí. Cada bloco tinha que ser feito de forma manual. Tinha que bater lá, depois virar. Rebentava a coluna, caramba. Tinha que trabalhar no sol. Era complicado, mas a gente trabalhava, né? E nessa época, galera, eu já tava na 6ª série, eu acabei repetindo a 6ª série, porque em vez de ir pra escola, eu preferia estar trabalhando. Trabalhando eu ganhava dinheiro, certo? Geralmente eu fazia 2,5 sacos de cimento por dia nessa olaria, às vezes 3. Porque assim, no lugar tinha várias pessoas que também faziam blocos lá, né? E tinha um terreno grande que era dividido por lotes. E cada pessoa tinha um seu lotezinho lá, beleza? Uns 2 dias eu já consegui encher o meu lote lá, tudo mais. Tinha que estar molhando os blocos, né? Depois separavam um dia só pra pegar, limpar o terreiro, né? Empilhar os blocos tudo bonitinho. Então, não era todo dia que a gente... Agora vamos ao ponto aqui de onde Mineirinho conheceu o mundo dos investimentos, hein, Renan? Exato, que é a infância do Mineirinho, todos já viram, que é uma infância de miséria mesmo. Uma infância extremamente difícil. E isso foi em 2017, tá? Mais ou menos na metade de 2017. E eu comecei a conhecer os canais de finanças, né? Natália Arcuri, Primo Rico. Calma, vamos voltar um pouquinho mais. Onde que ele conheceu? Onde que ele conheceu?
meu porte físico ajudou um pouquinho aí, eu admito pra vocês, beleza? E foi assim que Calma lá. eu consegui... Aí ficou fora de contexto. O que ajudou o porte físico do Mineirinho? Pra quê? Não, eu não vi o vídeo, mas já imagino que ele falou que trabalhou uma época como segurança. Exatamente. Aí o cabra tem... E não é uma hipérbole, não. Ele tem 2 metros de altura Tem mesmo. literalmente 2 metros. Acho que eu vou tentar achar aqui o link aqui da foto, mas não sei se vai demorar aqui que nós temos lá no podcast. Que eu e o Matheus não somos muito altos. Nós temos 1,65. Nós parecemos anões do lado do Mineirinho Investidor. Vai no dele que é mais de fácil, segurança, passei muito, mas muito perrengue, tomei porrada, apanhei pra caramba, bati também, né, que na hora da confusão tu tem que ir pra cima também, afinal tu é contratado pra isso aí, né, mas eu vou gravar um vídeo no meu canal de vlogs aí, contando mais causos, detalhes aí, que tem bastante, tá? Todo fim de semana nesse local acontecia briga, às vezes briga generalizada, enfim, tá bom? E bêbado com garrafa de vidro na mão é difícil. É, com certeza. Eu botei lá no documento, não tá no WhatsApp não, tá lá no documento mesmo. Aqui, ó, foto. Mineirinho com os gêmeos investem. Tem que trocar, né? Dá pra ver que o cabra... que o cabra é grande mesmo. É, se juntar eu e o Matheus, não dá ainda o Mineirinho. Não, dá sim também, né? Também é sacanagem. Que aí dá mais de 3 metros de altura. E 2023 vão fazer agora 3 anos ainda. 3 anos, primeiro podcast com o Mineirinho Investidor. Fica pra uma outra história aí, mas... eu já tava ganhando um pouquinho mais do que trabalhando no Ceasa, só que ainda assim, não, me sobrava dinheiro. E isso aí foi em 2017, tá? Mais ou menos na metade de 2017, e eu comecei a conhecer os canais de finanças, né? Natália Arcuri, Primo Rico, o Bruno Perini, Júlia Mendonça, Economina. Eu vi o pessoal falando que se você Pô, investir... Júlia Mendonça e Economia, né, deu uma sumida mesmo, né? Nunca mais vi. Essa daí, Júlia Mendonça, eu nem sei quem é, pra ser sincero. Não tá, então, né? ali R$100 por mês, você conseguiu 1 milhão em, sei lá, em 30, 40 anos, eu olhava assim e falava, será que isso é verdade mesmo? Aí eu comecei a fazer as contas lá e realmente, né, juros compostos e tudo mais, nem sabia que desgrama que era Isso isso aqui aí. é a melhor coisa que tem. É o camarada ser curioso. A curiosidade leva o ser humano a lugares que muitas vezes ele jamais imaginou. Porque vão ter pessoas curiosas que vão atrás, que vão se aprofundar, que vão pesquisar. E vão ter pessoas que não têm curiosidade alguma sobre nada. Aí vão ver algum vídeo de investimento, vão pensar, isso aqui não é pra mim. E vai voltar a ver Virgínia Fonseca, Deolane. Vai ver essas porcarias aí na internet. Deolane não vai ver mais não, tá presa. Tá na cadeia, a Deolane tá. não vai ver mais por enquanto, né? Por enquanto. E eu falei, quer saber? Vou começar a investir. Eu comecei a pesquisar, galera. Fui pesquisando, maratona. Eu acho que eu assisti todos os vídeos da Natália Arcuri, sem brincadeira, tá? De 2017 pra trás, nessa época aí, eu assisti todos os vídeos dela, maratonei. E aí eu fiquei de saco cheio de tomar porrada, de apanhar lá nesse emprego aí de segurança. Em 2018 eu E pra você ver, né? Que do tamanho do Mineirinho, se ele quisesse bater, eu acredito que ele bateria. Às vezes ele não quis. É, tinha que apagar o cara. Se o cara é segurança e tem alguém causando confusão, e no porte que o Mineirinho tá, com certeza ele consegue, ele tinha que apagar mesmo. Apaga, que aí não dá dor de cabeça mais. É mesmo. Que quanto mais tempo o cara tá acordado, maior a chance de pegar uma faca, pegar uma garrafa. É mesmo. a minha terra, então fui embora de Belo Horizonte, né? Não tava desistindo, foi só um tempo estratégico aí, tá? Pra colocar a cabeça no lugar, tudo mais. E quando foi, aqui, tanto que aqui também eu trabalhei de garçom, tá? E uns 3 meses só agora que eu quando fiquei ele aqui, eu começou já a aportar, fui que ele viu que existiam os investimentos, mas não tava lá investindo ainda. Conheceu, teve diversos empregos que Mineirinho Investidor já teve, foi segurança... Tiveram outros, mas eu não lembro aqui. Mas enfim, agora vamos à parte que importa. Quando ele realmente começa a investir, como que ele chega nesse resultado de 100 mil reais em 2 anos como repositor na CLT? Não, calma lá, você tá aí só foi mentira atrás de mentira, que o cara não era CLT. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, não era PJ, era PJ. Ele não era repositor, como é que é? Promotor de vendas. Mas ele falou que era a mesma coisa, caramba. E eu fiquei tão feliz, galera, caramba, eu falei, poxa, 10 mil reais é grana pra caramba. Confesso pra vocês, tá? Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, tá? Foi. Porque assim, vocês têm que entender uma coisa, lembra lá do Ceasa? Eu fiquei 3 anos e 4 meses no lugar pra pegar um acerto ali de 10 mil reais. 3 anos e 4 meses. E dessa vez, eu juntando grana, tá? Todo mês ali, R$1.000. Tinha vezes que dá pra juntar até mais, tá, gente? Né? Consegui ali, em 8 meses, juntar os meus primeiros 10 mil reais. 8 e eu meses, continuei nessa 8 meses, rotina. 10 mil reais, vai dar pouco mais de R$1.000 por mês. É mesmo. Nessa labuta, né? Quando foi em 2020, galera, em março... Não, 8 meses, 10 mil reais, aí tem que ser mais de 1.000, né, porra?
Ah, 8 meses, eu entendi que era um ano. Aí tá certo. Me falar a memória também, eu já tava com 16.700 reais mais ou menos aí, tá? É grana pra caramba, né? Só que veio a pandemia e esses meus 16 mil viraram o quê? Uns 6.500 reais mais ou menos. Caiu minhas ações que eu tava investindo. Na pandemia, eu e o Renan, cada um tinha 1.400.000, 1,5 milhão, não era? Era por aí. Por aí. E aí derreteu, foi parar uns 700 e poucos mil. Foi mesmo. Foi varado mesmo. Uma semana atrás da outra. Circuit break da bolsa, depois outro, depois outro. Foi nesse momento que eu até deixei de ser milionário que eu tinha conquistado lá em 2019. Exato. Mas aí depois foi lá e subiu também naquele V, né? Da bolsa. Só ver aqui, ó. Do Ibovespa. Que não foi aquela subida de crise, nossa, meu Deus, que ficou muito tempo Caiu, na baixa. você Tem que para pra ver. a lente aí. Você para pra ver a bolsa. Janeiro tava lá nesse patamar. Fevereiro tava aqui nesse patamar. Aí março já começou. Aqui, enfim. Aí tava lá nos seus 113 mil pontos. Foi parar no 73. Em março foi fundo, hein? Sim. Fez fundo lá no final de março. Finalzinho de março. Passou um mês inteiro de março caindo, que eu me lembro muito bem. Era mesmo. Aí depois de poucos meses, já renovou uma máxima lá por volta de maio de 21. Ou muito próximo disso aqui, dezembro de 2020 já tava lá, Já batendo fechou. mais. A bolsa já fechou o ano no positivo. Um pouquinho de fundo imobiliário. Pô, não, acho que nem tinha fundo imobiliário nessa época, não. Acho que era só ações mesmo. Eu sei que derreteu, caiu tudo, né? E eu vi muita gente desesperada, vendeu tudo, não sei o que e tal. E eu, pelo contrário, fui comprando mais. E aí, quando foi em junho, eu já tava com uns 20... também foi comprando, mas foi comprando aos poucos. Foi aos poucos. A vontade era ter comprado com mais força, vendo hoje em dia. 3 mil reais mais ou menos, e quando foi em novembro eu já tava com 50 mil reais. Não me pergunte como, tá? Multiplicou. Mas de fato, galera, eu tava feliz pra caramba, só que não tinha caído a ficha pra mim ainda, que eu já tava com 50 mil conto, né? Eu só fui entender que eu já tinha muito dinheiro quando eu vi, que eu tava voltando no trabalho, eu vi um Fox bonito, tá? Sem nenhum arranhão e tudo mais, sendo vendido lá por 16 mil e alguma coisa. E na hora eu parei, eu fiquei olhando pro carro assim e falei... Vou mandar real. Caramba! Que esse Fox aí bonitão, branco, por 16 mil não tem mais não. Hoje em dia, nem Celta o cara compra. Hoje em dia o Celta tá mais de 30. Se eu quiser, eu posso comprar 3 carros desse aí. E foi quando caiu a ficha. Eu falei, caramba, eu tenho 50 mil conto. E eu fiquei feliz pra caramba. Comecei a rir sozinho no meio da rua, igual o Coringa. O pessoal passava, olhava pra mim, eu nem... Só que aí tinha um colega meu que ele tava vendendo um barraco na favela, lá no Jardim Peri. E eu me interessei pra caramba, porque onde eu tava morando, eu já tava pagando mais caro de aluguel, tá? Obviamente aí, beleza? E... a minha conta de luz tava vindo de 150, já chegou a vir de 250 reais. Não me pergunte como, tá? Na época da pandemia. Alguém puxou um gato lá na conta do cara. É mesmo. Que na minha casa a conta de luz vem uns 250, 300. Eu acho que o pessoal que tava fazendo a leitura só tava chegando, olhando, sei lá, indo embora, não tava qualquer número, não sei, tá? Minha conta de água também, teve uma vez lá que foi quase 300 reais, galera. Eu perguntei o dono, falei, o que tá acontecendo aqui? Tem vazamento, alguma coisa, né? Não paguei os 300, paguei 150, né? Que não tem nem como. Mas enfim, tava enchendo o saco, tá? O lugar que eu tava morando tava enchendo o saco. E aí eu comprei esse barraco na mão do meu colega, né? Peguei todo o meu dinheirinho, vendi tudo que eu tinha. Paguei imposto e tudo mais aí, tá? E eu comprei esse barraquinho dele, comprei alguns móveis também e acabou. Já tava sem dinheiro nenhum, né? Mudei em 2021, só que não tava dando pra guardar dinheiro, porque vocês sabem, né? Quando a gente muda, tanta coisa que tem que comprar, sempre tem uma coisinha pra mexer aqui e ali. Quando eu mudei, por exemplo, não tinha que pagar água, depois o pessoal da empresa de água já começou a cobrar, então tive que pagar uns R$1.000 pra colocar o registro lá, pedreira, encanação, tudo mais aí, tá? Enfim, só deu pra começar... O cabra não pagava a conta de água, aí ele vai começar a pagar, e além de ter que pagar a conta de água que ele não pagava, ele tem que pagar uma obra pra poder pagar a conta de água. Esse é Brasil mesmo. Esse cara não tem a grana. Aí eu não sei como funciona, né? Aí corta a água? Eu sei que se nesse terreno do Mineirinho, no barraco que ele comprou, se ele encontrasse ouro, diamantes ou petróleo, aí não era dele. Agora, quando é pra conseguir ter instalação pra ele começar a pagar a conta de água, ele tem que pagar. Isso aqui é Brasil mesmo. Que a água ele já tinha, pô. Então. Então, um dinheirinho lá mais ou menos pro mês de junho, que eu também comprei alguns equipamentos, né, pro
que eu tinha começado a fazer vídeo aqui pro YouTube, né? Comprei microfone, cadeira. Então, só voltei a guardar um dinheirinho lá pra junho, julho ali de 2021, certo? Nessa época, eu tava ganhando mais ou menos uns R$2.300 lá num supermercado onde eu trabalhava, que era um salário mínimo, mais, né, benefício aí de alimentação, transporte, mas igual eu falei pra vocês, eu levava marmita, ia andando pro trabalho e ficava com a grana. Então, eu gastava mais ou menos uns 1.300, 1.200, 1.300. E o que ele fazia com o VR? O que ele fazia com o VT em Mineirinho? Pra virar dinheiro? É. O que era feito? É um absurdo, tinha que ser o dinheiro na mão mesmo. Só que aí o governo vai lá e dá benefício pra dar isso, que não entra. E a gente fez até vídeo falando Sim. que existe benefício fiscal pra empresa. Sim, exatamente. Até no 13º, no FGTS, pra pagar menos, mas enfim. Aí o cara é obrigado a vender por fora. É. Essa que é a realidade. E com deságio ainda, né? É mesmo. Comida, água, luz, academia, internet, pra esse lugar que eu tava morando. E R$1.000 já dava pra eu juntar aí todo mês, tá? Então, de julho, essa era a minha rotina, galera. Já tava gastando um pouquinho mais, já tava comendo alguma coisinha melhor, uma carninha aqui, né? 1 quilo de frango por dia, enfim, tá? Só que R$1.000 ainda assim... E pra sustentar a carcaça do homem, vai comida mesmo, vai mesmo, que é 1 quilo de frango por dia. É que o Mineirinho não tá aqui mais em São Paulo. Quando a gente gravasse podcast com ele, tinha que dar churrascaria com o Mineirinho. É mesmo. Pra ver quanto que ele ia conseguir comer. Tinha que dar prejuízo lá na churrascaria. Não, aí o Mineirinho ia dar prejuízo. Que eu como até ficar satisfeito, não compra dar prejuízo, mas ele ia dar prejuízo por você, por mim, por todo mundo. É mesmo. Sempre conseguia juntar ali todo mês, tá? E aí, eu fiquei nessa rotina por bastante tempo. Eu ia trabalhar, chegava em casa, ia gravar vídeo pro YouTube, né? Pro meu canal de games, vídeos longos aí, tá? De 1 a 2 horas. Demorava ali 4 horas pra fazer um vídeo, postava, pegava 5, 10 views. Fiquei nisso aí por mais de um ano, tá? Em 2022, eu comecei a dar foco aqui nesse canal de investimentos, certo? E começou a pegar views, começou a ir muito bem, o canal monetizou, já tava me dando dinheirinho. Na minha cabeça eu falei, poxa, se esse canal me dá aqui 200, 300 reais por mês, tá ótimo, porque eu postava 2 vídeos por semana nesse canal de investimentos e tava dando uma graninha legal, bacana, né? Comecei a crescer cada vez mais. A minha vida tava boa, tava andando, só que aí também meio que já tava acontecendo outro problema, que eu tava mostrando dinheiro na internet, né, galera? Eu não imaginei que já ia crescer tanto assim, eu já tava com... Porque o Mineirinho começou o canal que deu certo mesmo no canal Mineirinho Investidor, que esse canal de games, acredito que não tenha ido pra frente. Aí imagina pro camarada que tem lá mostrando 50 mil reais investidos e tá morando no barraco da favela. Fica perigoso mesmo. É, complicado. Que a galera tá disposta a matar e fazer mais por muito menos, né? Com certeza. Na época, né, já tinha mais de 20 mil reais investidos, e eu comecei a ficar preocupado, poxa, morando em favela, né, mostrando dinheiro e tal, e eu já comecei a pesquisar imóveis lá perto do meu trabalho para me mudar. Meu objetivo era só me mudar em 2023, só que aconteceu um esquema, né, lá para novembro, se não me falha a memória, lá em novembro, que... Mas não sei se foi uma boa decisão ele ter desprendido os 50 mil que ele tinha totais pra comprar esse barraco na favela. Eu também acho que não, tanto que ele se mudou logo em sequência. Não sei por quanto que ele vendeu o barraco na favela. Mas acho que foi o pensamento mais imediato. Eu tô pagando muito de aluguel, tá ruim aqui, eu quero pagar mais barato, né? Eu tenho dinheiro, o sonho da casa própria. Mas era melhor ele trocar a casa dele que tava dando problema por outro lugar, né? Que ele fosse morar, mesmo que fosse na periferia, na favela lá, e pagar um aluguel baratinho. Sim. Que a gente já tá vendo aí nos vídeos do Toguro que pra alugar casa E ainda do Toguro nem é favela de verdade. Que não é fácil. Que na periferia vai ter que ser mais barato. Tava vindo trabalhar. Tinha vez que eu ia trabalhar de madrugada, né? Eu tinha que sair de casa 5h25, 5h30 da manhã. Eu acordava 4h40, fazia minha marmitinha e tudo mais. 5h20, 5h25 eu já ia trabalhar, né? Que era o tempo que eu levava pra chegar no trabalho, que eu tinha que estar no trabalho às 6. E teve uma vez que eu tava indo trabalhar e tinha um carro que ele tava vindo, né? Tudo escuro, sem ninguém na rua. E o motorista jogou o carro pra cima de mim, galera, na calçada. E do nada, sabe? O cara tá vindo assim, ele virou de uma vez e jogou o carro pra cima de mim. Eu assustei na hora, né? Fiquei sem reação. E quando ele chegou bem perto de mim, virou o volante de uma vez. Saiu fora. Né? E ali foi estopim, falei, não, eu vou sair fora desse lugar. Tanto mas será que foi porque sabia que era mineirinho ou porque o cara estava bêbado? Então. Às vezes o cara desceu o estilo GTA, que ele tava dirigindo ali e pensou, vou atropelar. Às vezes era louco, né? Tava cheirado. Outra semana eu falo isso aqui e daqui a pouco sai notícia no G1 lá, que o GTA incentiva que o cara atropele os outros. Aí não. Tem um jeito de me mudar, que eu fiquei com medo nessa época aí, tá? Por quê? Não sei. Não tinha inimigos, na minha cabeça não tinha inimigos, mas né? tá certo, às vezes é um sinal mesmo pro cara se mudar, pra ir embora daí. Literalmente eu só acordava, ia trabalhar,
voltava do trabalho, ficava na minha, não era só trabalho e casa, casa, trabalho. Essa era a minha rotina, tá? Não falava mal de ninguém, não ficava em grupinhos, ficava na minha, literalmente na minha aí, tá? Tentava passar despercebido, só que ainda assim eu falei, não vai dar pra ficar nesse lugar aqui não. E aí, na outra semana eu me mudei, né? Tem vídeo aqui no canal da minha casa que eu tinha mudado, tudo mais aí. Passei a pagar caro no aluguel, tava pagando 800 e poucos reais. Só que eu falei, meu, seja o que Deus quiser, né? Vamos dar um jeito aí, né? Nem que eu tenha que fazer vídeo todo dia aqui no canal, que realmente foi isso que eu fiz, tá? Todo dia eu tava publicando um vídeo e a grana que eu recebia do YouTube eu ia lá e pagava o meu aluguel, tá? E aí, depois que eu mudei, aconteceu tanta coisa, galera. Passou a virada de ano ali, deu 2023 e eu fui abençoado de tantas formas, caramba, e começou a entrar tanto dinheiro na minha conta. Ó, tinha o meu pagamento lá do supermercado, tinha a grana que eu recebi do YouTube, que já era um dinheirinho bom, né? Já tinha uma parceriazinha e tudo mais aí, tá? Eu tinha vendido meu barraco também, então o dinheiro que eu tava recebendo do barraco, eu vendi parcelado, eu pegava, já investia. Como será que ele vendeu esse barraco? Será que foi próximo que ele pagou? Será que teve inadimplência? Aí já não sei, né? Mas acho que ele recebeu o dinheiro todo do barraco. Às vezes foi o que ele pagou. Passou um tempo, eu negociei. E 50 mil pro camarada comprar um imóvel é dinheiro, né? É mesmo. Se o cara for pagar 500 reais por mês, ele vai ter que parcelar, entre aspas, em 100 meses. Às vezes parcelou em 2 anos, né? O meu patrão, e eu deixei de ser CLT e passei a virar PJ, e com isso o meu salário, ó, aumentou. Eu era CLT antes, ó. Aí depois virou PJ. Era 2.000 e poucos reais CLT. E aí, se eu não me engano, subiu pra 4 e pouco quando foi PJ, ele vai falar aí. Caramba, perdi férias, 13º, tudo mais aí, só que o salário compensou bastante aí, tá? Teve época lá que eu já tava chegando a ganhar 10 mil reais. E o meu custo de vida, onde eu morava, era cerca de 3... Tudo, né? Somando fonte de renda do Mineirinho lá no mercado, como repositor, somando o YouTube, AdSense, parceria. E o ponto é que eu vejo que é crucial pro Mineirinho ter conseguido chegar nessa marca de 100 mil reais em 2 anos, sendo trabalhador na escala 6x1, é a renda extra. Exato, cara. E a renda extra é dura. Não vou falar que é fácil. O cara tá na 6x1, tá lá, só folga um dia na semana. Muitas vezes demora pra ir e voltar ao trabalho. No caso do Mineirinho não, que ele ia a pé. Então era mais rápido isso. Ele chegava cansado do trabalho, repondo batata, repondo cebola, e ia gravar o conteúdo, no começo não tendo nenhum resultado. Porque tem gente que fala, mas gravando é fácil. Mas qualquer pessoa que vai fazer um conteúdo pra internet, começa trabalhando sem ganhar nada. Na verdade, até mesmo pagando pra trabalhar. Que tem que comprar, igual ele comprou, mesmo com um microfone mais básico, uma webcam, alguma coisa, o cara vai comprar. Mil reais. Então, sim, teve época lá que eu investia 6, 7 mil reais no mês. Teve uma vez que eu investia, acho que foi mais de 10 mil reais, tá? Pois é. Então, quando foi mais ou menos em dezembro, investidos, tá? Na carteirinha que eu mostrava aqui pra vocês, eu já tinha, acho que uns 70 e poucos mil reais, uns 80 mil reais. E até agora, teve altos e baixos. Ele juntou 50 mil, aí comprou o barraco, zerou. Aí voltou do zero, começou a juntar. Aí depois vendeu o barraco, mas até receber o barraco inteiro vai demorar. Com certeza. E foi aportando porque tava recebendo dinheiro do trabalho, mas internet, e foi acumulando as fontes de renda. Galera, e foi mantendo o padrão mais abaixo, que isso aqui é uma questão que muitas pessoas não fazem. Então o que acaba acontecendo é que eles ganham dinheiro, aumentam a renda e aumentam proporcionalmente o padrão. Às vezes começam a gastar até mais do que recebem. Exato. E você pode sim ver uma vida melhor. Igual o Mineirinho falou que ganhava 10 mil no mês, mas ele investia 7, investia 8. Ele já tava vendo uma vida melhor. Sim. Que quando ele ganhava 2 mil por mês, ele investia 1.000 e vivia com 1.000. Com certeza. Ao mesmo tempo, ele tá vivendo a vida 3 vezes melhor. Ao mesmo tempo que ele, ganhando mais, passa a investir mais, ele passa também a viver uma vida melhor. Uhum. E aí que é bom mesmo. Com certeza. Porque o camarada que vai querer crescer o patrimônio, vai querer crescer na vida, não tem por onde fugir. Ele vai ter que ganhar mais. Uhum. Que eu sei que nesse vídeo vai ter gente reclamando. Mas já que ele tá ganhando 10 mil por mês, isso aí não é salário de repositor, isso não é salário de escala 6x1. Não é mesmo, mas ele teve que fazer a mais, ele teve que trabalhar a mais sem ter resultado. Seguinte, se o cara for trabalhar na 6x1 ganhando salário mínimo, ele não vai conseguir chegar a 100 mil. Não vai. Não vai mesmo, não vai. E pra você do outro lado que tem mais de 100 mil reais investidos, igual o Mineirinho chegou nesse marco em 2 anos, porém não tem certeza da sua carteira de investimentos, se ela está certa, se está com bons ativos e que você vai atingir seus objetivos. Porque muitas pessoas vão lá, criam conta numa corretora, começam a investir através do bancão e vem o gerente, vem o assessor te recomendar investimentos, te trazer grandes oportunidades, mas na verdade é um monte de porcaria que fica na carteira, é COI, é fundo sedipado, é um monte de CRI, CRA de empresa que não tá bem. Exato. Link na descrição, QR Code na tela, você vai preencher os seus dados e um especialista da Adnai Capital, da nossa empresa, vai te chamar.
E vamos lá, que eu quero ver o Mineirinho chegando nesse 100 mil. Batendo o sino. Eu sei que somando todo o patrimônio que eu já tinha, o que eu mostrava pra vocês e o que eu não mostrava também, né? Já tinha dado isso. O Mineirinho ali tinha o que ele mostrava e o que ele não mostrava. Tem a carteira pública, mas tem a privada Tem a secreta também. 100 mil reais, galera. Sem brincadeira. E não tinha caído a ficha. Foi igual quando eu juntei os primeiros 50 mil reais. Eu olhei assim e falava, mentira, 50 mil reais? E dessa vez a mesma coisa, né? Falei, poxa, 100 mil reais? Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste. Sério. E Mineirinho juntou esses 100 mil reais, se eu não me engano, tem 3 anos já. Com certeza ele já tá muito melhor, já está muito mais forte. Acredito que ele voltou pro interior e ele é um dos grandes barões, um dos grandes magnatas da cidade dele, porque ele começou com outra renda. Ele vai falar aqui, se eu não me engano. Vai falar? E até lembrei a cidade dele, Pavão, Minas Gerais. Caído a ficha. Era como se eu estivesse sonhando, sabe? Eu não vou saber explicar pra vocês não, mas é uma sensação estranha. Tipo, galera, eu trabalhava como promotor de vendas em um supermercado escala 6x1. Como diabos eu consegui juntar 100 mil reais em tão pouco tempo, galera? Tudo bem, né? Eu tava ganhando dinheiro pra caramba, mas como? Eu comecei a sentir aquele negócio de síndrome do impostor, sabe? Eu pensei, poxa, será que realmente eu mereço, né? Tem tanta gente que se esforça mais do que eu, tanta gente que merece. Será que... E calma lá, que essa síndrome do impostor pro Mineirinho ainda, com certeza ele fez por onde? Ele fez por acontecer. E acredito que são pouquíssimas as pessoas que passaram e fizeram o que ele fez. E se esforçaram mais que ele. Não tem, eu acho. Acredito que não tem muito não. De onde o Mineirinho saiu e onde o Mineirinho está hoje, porque a realidade é que com a infância que ele teve, ele poderia ser uma pessoa que começasse a colocar diversos empecilhos pra crescer na vida. Não que eu não tive uma infância boa, não que eu não tive chance, não que eu não tive oportunidade. E ele fez totalmente o contrário. Ele conta da infância dele, conta como foi, uma situação horrível, sendo sincero, e mesmo assim, sempre buscou o que ele poderia fazer, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo degrau pra eu melhorar um pouco a minha vida. Enfim, é porque na minha vida, gente... Eu sempre fui acostumado com passar perrengue, sabe? Enfrentar situações difíceis, com coisa ruim, entendeu? E começou a acontecer tanta coisa boa na minha vida, tipo, de 2 anos pra cá foi tanta coisa boa, na época lá, né, de 2021 pra cá, aliás, 2022 pra 2024, né, foram tantas coisas boas que aconteceram que a cada momento eu achava que ia acontecer uma coisa ruim do nada, entendeu? Na minha cabeça era assim, não, isso aqui é bom demais pra ser verdade, não tem como, não pode, né, tem coisa errada, tem caroço, tem sangu. Só que também, né, o pessoal do canal me incentivava pra caramba, né, eu vi o relato do pessoal falando assim, pô, Cleitão, você merece, cara, que você rala pra caramba, não sei o que e tal. E de fato, eu fui começar a olhar pra trás também, né, galera, porque nesse tempo também que eu fui pra São Paulo, eu não tinha vida social, tá? Principalmente quando eu comecei o canal, lá em 2021, eu não tinha vida social, não gastava com nada. O que eu fazia era literalmente o seguinte, ó, eu trabalhava, quando chegava em casa, eu não ia descansar, não ia assistir, não ia jogar, eu ia criar conteúdo pro YouTube, ia responder comentários, eu ia fazer qualquer coisa, menos ficar de bobeira. Pra vocês terem noção, eu jogava um jogo chamado Fallout nessa época aí, eu demorei 2 anos pra terminar esse jogo. Quando eu jogava, eu tinha que adiantar pelo menos uns 3, 4 vídeos, deixar tudo pronto, pra aí sim eu tirar um fim de semana e jogar um pouquinho. Se não fosse assim, eu não conseguia, né? Porque sempre quando eu ia assistir alguma coisa, jogar alguma coisa, fazer qualquer coisa, a minha mente não deixava, bloqueava, falava assim, poxa, Cleitão, você podia estar criando alguma coisa, criando um roteiro, né? Editando um vídeo, você vai mesmo deixar de fazer, deixar de trabalhar pra ganhar dinheiro pra se divertir aqui? Então eu tinha esse bloqueio aí, sabe? Na minha cabeça era só isso, só trabalho e mais trabalho. E acabou que deu certo. Poxa, tanto esforço, Olha galera. só, né? E acabou que deu certo. Ele foi lá, trabalhou, praticamente não tinha aí um momento pra jogar, de lazer, e deu certo, né, Matheus? Mas a realidade é pro cara que trabalha no convencional e não no tradicional e vai fazer um por fora, que o lazer vai ter que ser muito limitado mesmo. Com certeza. Se o cara for querer tirar um lazer maior, não existe esse negócio, que eu vou maratonar uma série, vou ver a série inteira no final de semana, que eu vou jogar um jogo inteiro no final de semana, não tem como não, porra. Realmente é. E agora, o desequilíbrio serve pra depois você ter uma grana maior, um piso maior e aí poder desequilibrar pro outro lado. Agora, com certeza, Mineirinho Investidor pode terminar seu jogo. Fui recompensado. Eu trabalhei pra caramba, eu abri mão de praticamente tudo, mas no fim eu consegui o meu objetivo. O que eu esperava que ia demorar 10 anos, eu consegui o quê? Desde quando eu comecei a juntar dinheiro de fato, né, que foi em 2019 para 2023, praticamente em 4 anos eu consegui alcançar
esse objetivo. Eu confesso a vocês que até hoje, tá? Tem horas que eu me pego olhando pra trás assim e me pergunto como é que diabos eu consegui essa façanha aí, tá bom? Mas, de fato, né? Caramba, hein? Foi uma trajetória bem louca aí, tá? E essa risada que ele dá depois, dá pra ver que é algo muito sincero mesmo. Que ele olha pra onde ele esteve, pelo que ele passou, o que ele fez, e ele vê agora, não, que eu estou colhendo os frutos, que tá muito bacana. Foi a risada mais sincera que eu já vi mesmo. Vocês também, obviamente, aí, tá bom, pessoal? Sem o YouTube aqui, eu ia conseguir. Só que ia demorar um pouquinho mais, obviamente, aí, né? Mas eu ia chegar lá, beleza? Mas é isso, galera. Depois de 2024, né, que eu já tinha alcançado o objetivo, eu comecei a gastar um pouquinho mais comigo aí também, né? O pessoal começou a falar aqui que, em vez de ser mineirinho investidor, eu deveria mudar o canal pra mineirinho gastador, e eu tava gastando mesmo, tá, gente? Tava me dando, né, alguns presentes aí, tava comprando coisa boa, comecei a comprar televisão, sofá, né, alguns móveis pra mim, comecei a comprar lanche, comida boa que eu queria, já tava comendo carne ali no fim de semana, pelo menos 1 quilo de carne vermelha ali todo fim de semana, carne boa. Realmente, eu comecei a gastar um pouquinho mais aí, tá? Mas a minha vida financeira já tava estável. Já tinha minha reserva de emergência, né? Mais de 1 ano de reserva de emergência. Enfim, né? Eu podia falar que eu alcancei a minha liberdade financeira aí, tá? Não lá em São Paulo, mas aqui no interior, né? Que se eu viesse aqui pra minha terra, com R$1.000, eu já consegui viver tranquilamente. E eu lembro que o Mineirinho, certo? as 2 vezes que nós encontramos ele lá no podcast, ele falava isso. Que com o dinheiro que ele já tem lá não em São Paulo, né? Que o custo de vida é mais elevado, mas lá em Pavão, que ele já vivia que nem um rei. Mas o que eu vejo é que tem que descontar a inflação também, né? Que R$100.000 não vai render 1.000 por mês. Sim. Ou ele até pode ter esse rendimento aí na conta dele, mas ao longo do tempo a inflação vai comer poder de compra e come forte. Sim. Mas o Mineirinho não parou também, né? Que o cara se ancora que existe essa possibilidade, mas que nem ele foi lá pra cidade dele e continuou trabalhando, vai fazer outra coisa. Com certeza. Porque o camarada que tá acostumado a trabalhar, a gerar valor, a ganhar dinheiro, ele não consegue ficar parado, não. Não quer mais deixar de ganhar. O patrimônio é somente uma solidez, uma segurança que ele tem, que caso dê tudo errado, esse dinheiro tá lá pra suprir as contas dele. Então, eu já tinha alcançado, sim, a minha independência financeira, beleza? E, bom, isso aqui foi um resumão, mas, obviamente, eu tive que trabalhar pra caramba. Eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado, também na descrição, um vídeo mostrando a rotina que eu tinha lá em São Paulo no supermercado, tá? Assim, um dia normal, nem era um dia de mercado cheio não, que quando aquele supermercado ficava cheio, pessoal, é porque lá no Andorinha Hipercenter, onde eu trabalhava, se eu não me engano, é o local que mais vende aqui por metro quadrado. Vou mandar real, que esse mercado que o Mineirinho trabalhava, era perto da casa do nosso padrinho, que já morreu. É mesmo. Que a gente já foi nesse mercado aí algumas vezes, desde criança já. Sim, sim. Que era um mercado... é grande e é cheio. E é um mercado, não sei como é que tá hoje em dia, mas na época era bem povão mesmo. É mais popular. Na América Latina, tá? Sim. Então, quando enche aquilo, era assim, galera, ó. Quando lotal de gente era assim, era complicado, tá? Mas ainda assim, tá? Assista o vídeo que eu vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês verem aí onde eu trabalhava, tá? O lugar que eu trabalhava, beleza? E o que eu tinha que fazer, tá? Ganhava bem, obviamente aí, mas o trabalho era sofrido. E tinha que chegar em casa ainda e produzir conteúdo, tá? Não era chegar e dormir, descansar, não. Tinha que chegar e gravar vídeo pro YouTube. Era complicado, tá? Mas deu certo, graças a Deus. Tô aqui, né? E é isso aí, tá? Bom, o vídeo tá ficando grande, galera. Foi um resumão aí pra vocês, tá? Bacana ver a trajetória do Mineirinho. Eu queria ver Mineirinho como é que tá hoje em dia. Mineirinho, se eu não me engano, trabalha com e-commerce agora. E o Mineirinho postou no Instagram uma criança, um bebê. Eu acredito que o Mineirinho até se tornou pai. Já foi, se tornou pai ainda, Mineirinho investidor. E que eu entrei no canal Mineirinho que fazia tempo que eu não via, não tem muito... Que ele tava fazendo negócio de Mercado Livre mesmo. Mas acredito que ele esteja fazendo ainda. Que ele conseguiu uma renda de 10 mil no Mercado Livre, se eu não me engano. Algo assim. Aí, ó, Mineirinho, ó, tá até se relacionando aqui. O Mineirinho... então o Mineirinho agora que tem Mineirinho, a gente já sabe que o Mineirinho foi pai. Né? É que, como posso dizer, os indícios mostram isso, né? Primeiro que ele tem a mulher. Sim. Aí segundo que aparece uma criança, o mais provável é que a criança seja dele, né? Exatamente, com certeza. Então meus parabéns ao Mineirinho. Se você se tornou pai, é isso aí. Comenta o que você acha. E quando o Mineirinho vir pra São Paulo, pode dar um alô aqui também, né, Matheus? É isso aí. Um abraço.